A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez venho no meu canal deixar uma palavra para meditação e reflexão dos ouvintes, dos meus irmãos ouvintes, dos meus colegas e amigos do YouTube que me escutam nesta humilde programação, neste humilde canal. Venho ler um versículo da passagem da Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus 6, 25, onde a palavra do Senhor nos diz dessa maneira: descanso na providência divina. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiem, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial a sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observais como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o resplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Glórias a Deus. Aqui a palavra do Senhor está dizendo, meus irmãos, para aquele e para aquela que confia na providência divina, que é para não se preocupar com o dia de amanhã, para não se preocupar com o que haverás de comer ou de beber, porque aquele que crê na palavra, aquele que confia no Senhor, o Senhor jamais o desampara, o Senhor jamais o abandona. E o Senhor, como um pai amoroso, Ele conhece a necessidade dos seus filhos. Aqui o Senhor começa dando exemplo, usando as aves dos céus, os animais que Ele criou, glórias a Deus. Aqui dizendo que as aves do céu não trabalham, não plantam, não ajuntam em celeiros, e todavia Deus as alimenta. Deus não deixa faltar nada para esses animaizinhos, quanto menos Ele deixará faltar para aqueles que confiam nele. Jamais Ele deixará faltar. Nós não deveremos, como se diz, falta de fé, deixar nossa falta de fé tomar conta de nós nesses momentos de dificuldade, pois o Senhor está falando, glórias a Deus. Ele não cuidará mais ainda de vós, homens de pequena fé, porque diante de algumas tribulações, privações, muitas das vezes nós nos deixamos vacilar a nossa fé e começamos a nos preocupar, esquecendo que o Pai que criou todas as coisas e as sustenta, não deixará de sustentar aqueles que confiam nele, aqueles que depositam a esperança e a confiança na sua palavra. Ele alimenta todos, independente de justos, de servos e servas de Deus, de ímpios, de pessoas que não aceitam a sua palavra. Ele é bom para todos, como está escrito na sua palavra. E outra vez ele fala que nem Salomão, com toda a sua glória e beleza, se vestiu como a beleza de um lírio que o próprio Deus cria nos campos, aquela flor tão bela e bonita que tem o seu tempo passageiro de se murchar e depois de secar. Assim o homem tem muito mais valor do que a sua própria criação, que de toda a criação que Deus fez, o homem é a mais importante que o Senhor Jesus Cristo criou nessa terra. Então, meus irmãos, essa é a palavra de reflexão nesse dia de hoje,
Para você que se encontra aí na luta, na dificuldade, a providência do Senhor, o Senhor está falando, descansa na providência dEle, não se preocupa, pois o Senhor cuida daqueles que confiam nele, e mesmo aqueles que não confiam ainda no Senhor, Ele não desampara, Ele é bom, quanto menos vai desamparar os seus filhos, as suas filhas, os seus servos e servas. Essa é a palavra, essa humilde reflexão que o nosso irmão Carlos, nessa tarde, vem trazer para os nossos amigos internautas do YouTube. Receba essa palavra e que Deus abençoe a cada um de vocês, e que aqueles que estiverem ouvindo, aproveita, se inscreva no canal, deixe o seu like, e o Senhor estará abençoando grandemente a vida de cada irmão